gente vai meditar no Salmos 73, é o Salmos de Asaf, né? Creio que a maioria da igreja, ou se você tem pouco ou muito tempo de vida cristã, você já leu, meditou, já, né, ouviu alguém pregar esse Salmo de Asaf aqui para a igreja mesmo. Eu já trouxe ele uma vez, tem muito tempo, mas não quer dizer que eu vou repetir o que eu trouxe da última vez, mas quero trazer aqui outras situações, né? É um salmo muito pedagógico, muito didático para a gente. Por quê? Porque a gente agora está passando, ou estamos sofrendo consequências econômicas no nosso país, de uma pandemia, não só no nosso país, mas no mundo todo. Então a gente está sofrendo, assim como também o mundo todo está sofrendo, e quando isso acontece, o povo de Deus também passa por esse sofrimento, né? Econômico, financeiro, né? De saúde. E aí envolve tudo isso, saúde mental, saúde espiritual. A gente está absorvendo essas consequências e estamos aprendendo, e muita gente está aprendendo a lidar com essas consequências, seja elas em qualquer área que for. E esse salmo ele é muito didático e muito pedagógico, especificamente para o povo de Deus, especificamente para a igreja. Por quê? Porque ele ensina a gente a lidar com o nosso coração nessas situações quando a gente começa a olhar para o ímpio, como ele fala aqui no Salmo, principalmente o ímpio quando ele prospera e quando não passa por dificuldade. E o povo de Deus parece que vai só passando dificuldade. E Asaf traz isso com uma clareza filosófica, com uma clareza de experiência, com uma clareza de vida cristã, assim, que é como se fosse uma reflexão para ele, para aquela época, mas cabe para nós, cabe principalmente para os nossos dias. Vamos ler no Salmos 73. Antes da leitura, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. O Senhor é bom, né? E a sua misericórdia dura para sempre. E que o Senhor também nos ensine a sermos bons como o Senhor, que a gente tenha como espelho para imitação o Senhor. Assim como o apóstolo Paulo disse que imita o Senhor, que a gente também possa te imitar, para que a gente possa ser cada dia mais melhores discípulos, que a gente possa cada dia mais te obedecer, melhor do que foi o dia anterior, ou melhor do que foi hoje. E cada dia que passa a gente pecar menos, e quando pecarmos, sabermos reconhecer no nosso coração a intenção, o que estava por detrás, o que nos levou a pecar, Pai. E em nome de Jesus oramos agradecidos e te pedindo iluminação para a nossa mente, para o nosso coração, para a gente entender a sua palavra hoje. Oramos em nome de Jesus, amém. Salmos 73 começa assim, verso 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Asaf já começa com uma constatação. Ele está dizendo que, com efeito, Deus é bom para com os de coração limpo, né? Não quer dizer que esses de coração limpo sejam aqueles que não pecam, sejam aqueles santarrões, porque muitas das vezes, você pode ouvir alguém pregar esse salmo e falar que esses de coração limpo é aquele que nunca peca, mas não quer dizer isso. No verso 2 ele começa a virar e voltar para ele, porque ele começa com uma afirmação sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre o ser de Deus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, trazendo para hoje, Deus é bom para com a sua igreja, para com seus discípulos, para com aqueles que servem, né? Mas Deus é bom também para o mundo todo. A Escritura não fala que ele faz chover sobre o solo do justo e sobre o solo do injusto. Ele não faz o sol nascer na cabeça do bom e do mal. Mas essa constatação que Asaf faz aqui é para dizer que, e ele já começa afirmando que apesar do que ele vai dizer na sequência, Deus é bom. Apesar dele, apesar do coração dele, que a gente vai ver como que é esse coração aqui, como que esse coração estava. E Asaf, quando escreveu esse salmo, ele estava entre 60 e entre 70 anos de idade. Asaf
provavelmente, segundo estudiosos, foi um dos fundadores de uma escola de música de Israel. Então ele fazia parte da tribo de Levi, ou seja, dos que entoavam cânticos ao Senhor naquele tempo. Era um dos responsáveis pela regência do templo. Então, muito provavelmente, Asaf escreveu esse salmo também quando o templo de Salomão ainda estava erigido, antes dele ter sido destruído pela primeira vez. Então, Asaf começa aqui no verso 2 falando, quanto a mim, ou seja, Deus é bom. E ele já começa com essa outra expressão, quanto a mim. Ele vai trazer, essa expressão indica que ele vai trazer algo contrário do que ele acabara de afirmar sobre o ser de Deus, sobre a pessoa de Deus. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Ele está falando aqui da vida dele, que ele quase se desviou. Mas não é um desviar, não é um simples pecar. Ele quase de fato abandonou Deus. A afirmação dele é mais profunda. Ela vem das entranhas. Ela vem de todo o ser dele. Quase ele se desviou. Mas como eu disse, não é um se desviar, pecou e depois se arrepende e volta para Deus. Não, não é isso. Esse quase se desviaram os pés é quase o caminho dele, que ele tinha como propósito de vida, servir a Deus, tomou outro rumo. Quase que isso aconteceu. E ele vem falando por quê? Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Chegou na vida 60, 70 anos de idade, muitos anos de vida servindo a Deus, tendo lá acumuladas funções dentro do templo, servindo a Deus, entoando cânticos, com uma escola de música. E ele constata que durante esse tempo, ele quase se desviou. Os pés dele faltaram pouquíssimos, vamos dizer assim, pouquíssimos centímetros para que eles se desviassem da rota. Ou seja, que é a rota de continuar glorificando a Deus, continuar servindo a Deus no propósito que Deus tinha para ele. Então, ele constata que apesar de Deus ser bom, ele quase se desviou. Ele quase abandonou Deus. E a gente vai ver por quê. 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele é honesto. E eu trago isso porque nós precisamos de honestidade para conosco mesmo e para com o Senhor também. Porque a constatação que ele faz aqui é que o motivo que o levou a ele quase se desviar foi porque ele tinha inveja da prosperidade dos arrogantes. Ou seja, para ele, os arrogantes sempre prosperavam e isso fez com que emulasse nele uma inveja. Deus, para ele, naquele momento, naquela idade, com aquela reflexão que ele chegou na sua mente, no seu coração, parece que Deus não estava sendo legal para com ele, mas estava sendo bom para os arrogantes, para os ímpios, ou seja, porque ele invejava os arrogantes ao ver que eles prosperavam. E a gente, como você tem lidado com o mundo aí fora, com esse mundão que a gente vive, porque a gente foi salvo para viver no mundo. A gente não foi salvo para viver dentro da igreja. Nós fomos salvos para viver a vida cristã no mundo. E como que você lida? Você está trabalhando, você levanta cedo, você ora, você vai trabalha o dia inteiro, às vezes seu trabalho é dentro de um escritório, às vezes seu trabalho é debaixo do sol, não sei qual que é o seu trabalho, ele pode ser classificado como leve, médio ou pesado, você ainda arruma tempo para servir a Deus, às vezes para participar de um ministério dentro da igreja, às vezes para participar de um ministério de socorro ao necessitado fora da igreja. Aí você faz isso um dia, você faz isso outro dia, quando você vê, os anos passaram, os anos estão passando, e parece que você vem só acumulando canseira e enfado. Chega num momento que seu coração fica mandando mensagens para sua mente, vem cá, até quando? Quando que eu vou
parar de ter essa canseira e começar a ver resultado do meu trabalho, resultado do empenho das minhas mãos. Parece que Deus não está olhando para mim, mas parece que Deus tem feito aquele arrogante prosperar, e eu estou sentindo inveja disso. Ou seja, passados anos de vida, ele aqui, provavelmente entre 60 e 70 anos, chegou a essa reflexão. Parece que não valeu a pena. Parece que eu faço, mas as coisas para mim é só canseira. É dificuldade atrás de dificuldade. E hoje, né, com a atual conjuntura, não só do nosso país, mas do mundo, será que não tem gente chegado a essa reflexão? Trabalhei, agora estou vendo minhas reservas ir embora. E eu estou vendo gente prosperar. E eu estou vendo gente que não está nem aí para Deus prosperando. E eu estou sentindo inveja disso. Eu louvo a Deus pela vida de Asaf, porque ele sabe fazer um escrutínio, sabe fazer um julgamento da intenção do seu coração. Ele sabe olhar para ele mesmo. E ele sabe tirar a conclusão certa em olhar para ele mesmo e saber o que está se passando nesse coração e nessa mente. Ele se enxerga pelo lado avesso. Ele sabe se enxergar pelo lado avesso. Só que a gente olha também as aparências, como ele estava olhando. Ele falava: Senhor, eu estou sentindo inveja, eu estou vendo que tem gente prosperando, os arrogantes estão prosperando. E eu estou sentindo inveja porque eles sempre prosperam, e ele afirma que eles são perversos e estão prosperando. Aparentemente para ele, eles estão se dando bem, e ele parece que desses anos todos, chegou no momento que parece que não valeu a pena. Vamos continuar, verso 4. Para eles, outra constatação dele, para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio. Ou seja, não tem problema físico ainda, saúde 100%. Corpo bacana. Quer dizer que o contrário também é verdade. Apesar de não estar afirmando aqui, o contrário, se para os ímpios, se para os perversos, se para os arrogantes, saúde está ok, o corpo está saudável, está jóia. O contrário, olhando para a vida dele, era dores, era dificuldade, às vezes problema de saúde. Por que não um câncer? Por que não acumuladas percas na vida? O contrário também é verdade. Porque ele está fazendo essa afirmação dele: olha, a vida deles é essa, mas parece que a minha não vai para frente. Parece que Deus não olha para isso. Verso 5, falando dos arrogantes, falando dos perversos ainda, não partilham das canseiras dos mortais. Em outras palavras, se eu acordo cedo para trabalhar, servir a Deus, trabalho, sirvo a Deus, isso trazendo para os nossos dias já, a gente trabalha o dia inteiro, arruma tempo ainda para ter ministério dentro de igreja, para servir o próximo, para socorrer o necessitado, para ensaiar, para estudar, para fazer um curso de teologia, para fazer faculdade, para fazer um curso de administração, para fazer um curso de psicopedagogia. Então você vai arrumando tempo, você trabalha, você serve a Deus e tal. E aí, porém, os arrogantes, quem não está nem aí para Deus, quem não percebe Deus, eles não partilham das canseiras dos mortais. É como se ele estivesse falando aqui: olha, parece que eu sou mortal, mas parece que eles estão um patamar acima, uma prateleira acima. O suor que eu tenho que dedicar para trabalhar, e para mim é trabalho, para Asaf é trabalho, para nós é trabalho. Para esses aqui que ele cita, parece que é emprego.
e que não precisa trabalhar, e que fazem durante a sua vida, durante anos de vida, ter grandes acúmulos de riquezas. Então, o trabalho para eles, ou seja, eles não partilham dessas canseiras, eles não passam dificuldade, eles não têm problema no corpo, eles não têm enfermidades que afligem o corpo deles. Olha, eles são perversos, eles são arrogantes, eles estão uma prateleira acima, mas parece que eu estou aqui, só ralando. Continuação do verso 5. Nem são afligidos como os outros homens. Olha o que ele chegou de conclusão ao invejar a vida do perverso. Ao invejar a vida do perverso, ao que ele chegou a essa conclusão que ele acabara de chegar, né? Verso 6, daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Aqui ele constata também que para esse tipo de pessoa é como se fosse uma redundância aqui. Eles já são soberbos, são arrogantes e ainda cingem, e ainda colocam sobre o seu corpo, é como se eles vestissem um colar de soberba. Além de eles serem soberbos, eles ainda mostram para o mundo que são soberbos. É uma redundância que ele aplica aqui no texto, nesse relato que ele faz de si ao invejar a vida do perverso, que ele fala também da violência que os envolve como manto. Eles se vestem de violência. Eles não se vestem de paz. Eles se vestem, a roupagem deles, ou seja, eles cingem o seu lombo com um cinto, como se fosse o cinto da arrogância. Eles são arrogantes e ainda mostram para o mundo todo a arrogância deles. É uma arrogância redundante, porque eles já são arrogantes, ao ver o estilo de vida deles, ainda fazem questão de mostrar que são arrogantes. E eles ainda vestem, ou seja, eles se vestem com o manto da maldade, né? Como diz aqui no final do verso 6, e a violência os envolve como manto. Porque muitas das vezes estes conseguem estar onde está, segundo essa constatação de Asaf, a partir da soberba e a partir da violência. Eles não têm um estilo de vida como deve ter um discípulo do Senhor. Verso 7, os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasia. Os olhos dele desejam tudo o que passa, tudo o que chega à visão, ao campo de visão deles, brotam-lhes a gordura, significa isso. Eles desejam tudo. Tudo que chega até os olhos deles, eles não fazem questão de deixar com que esse desejo, isso que chega até os olhos, chegue no coração. Vocês estão me entendendo? Que a palavra fala que aquilo que atrai os nossos olhos, nos fizer pecar, a gente também não deve deixar isso chegar no nosso coração. Atraídos a gente vai ser, só que a gente tem que ser sábios o suficiente para aniquilar isso que nos atrai, para que isso não chegue ao nosso coração, para que de fato a gente não venha consumar aquilo que a gente está desejando. E não é só desejo sexual, irmãos, é tudo, né? Apesar do texto estar tendo essa aplicação no original, ele tem essa aplicação, os olhos saltam-lhes a gordura e do coração brotam-lhes fantasias, ou seja, tudo quanto é fantasia que do coração nasce, que do coração desses aqui nasce, é como se eles vivessem para alimentar isso, como se eles vivessem para praticar isso, como que eles não se preocupassem com o que está atraindo. Ah, mas isso não é moral, isso é imoral. Não. Asaf chega a essa constatação que eles também vivem desse jeito. Eles não procuram outro modo de vida. Como Douglas leu aqui na hora da ceia, que antes quem falava a mentira, agora fala a verdade. Antes quem não trabalhava, agora trabalhe para socorrer o necessitado. Ou seja, o estilo de vida do reino de Deus, ele é o contrário desse estilo de vida aqui que Asaf está chegando, que ele chegou a essa constatação. Ou seja, esse cara aqui,
esses perversos aqui, eles vivem pelo desejo. Eles são animais. O que eles sentem, eles fazem. O que eles querem fazer, eles praticam. O que chega aos olhos de atração, eles querem, ceder a essa atração, para serem consumidos ou serem consumidores do que os atrai. Estão entendendo? Glória a Deus. Brota uma maldade da sua mente e do seu íntimo brota maldade. Da sua mente transbordam as maquinações. É isso aí. Olha o que é a mente deles, o que o coração deles estão cheio. Verso 8. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Essas conversas dúbias, com duplo sentido, para eles aqui era normal. Você não já se viu, às vezes, numa conversa, numa roda de conversa, numa roda de pessoas, numa roda de amigos, onde as conversas ali é sempre com ironia, sempre com sarcasmo, sempre com conversas de duplo sentido? A constatação que ele chega é que essas pessoas estão envolvidas nisso. Ou seja, eles motejam e falam maliciosamente, e da opressão falam com altivez. Daqueles que ele oprimem, ou daqueles que eles veem sendo oprimidos, isso eles comunicam, isso eles falam com altivez. Ou seja, não estão nem aí. Eles falam de nariz empinado, como se isso, e de fato para eles, quando estão envolvidos, quando chega nesse estágio do coração, da mente, quando você não está nem aí para nada, quando você é soberbo, quando você é arrogante, quando você vive para alimentar seus desejos, quando você vive para ceder às tentações que chegam aos seus olhos, quando você não se preocupa com Deus, você se torna uma pessoa altiva. Tem gente que não conversa com a gente, vocês já devem ter lidado com esse tipo de pessoa, com o nariz sempre um pouco acima, eles olham para você de cima para baixo. Já viu? Tem gente que não olha para você assim, no tete a tete, no mano a mano. Tem gente que olha para você sempre para cima, parece que ele está acima e você está abaixo. E ele vive assim, e está tudo bem, para ele está tudo bem. Então tem gente que leva a vida assim. Verso 9: contra os céus desandam a boca e sua língua percorre a terra. Verso 10: por isso o seu povo volta para eles, e os que têm fonte de que bebe a largos sorvos. Asaf chega a essa constatação aqui, que com esse estilo de vida desses soberbos, dos arrogantes, chega a entender para eles, ele percebe que o povo de Deus, ou seja, que Israel aqui, estava inclusive se voltando, ou seja, percebendo, absorvendo esse estilo de vida dos arrogantes. Vem cá, para eles que estavam lá na lida, na dificuldade, no dia a dia, e todo dia trabalho, servindo a Deus, e vendo o povo prosperar, e vendo eles sempre maquinando mal, e vendo eles sempre se dando bem em tudo, vendo eles não sofrendo, vendo os filhos dele crescendo com saúde, vendo o corpo deles sempre não tendo nenhuma doença, não tendo nenhuma enfermidade, vendo eles viver muitos e muitos anos de vida, sem passar dificuldade nenhuma. O povo de Israel, no verso 10, como ele diz aqui, por isso o seu povo se volta para eles. Eles estão absorvendo esse estilo de vida. Eles não estão olhando mais para o que os profetas dizem, para o que os sacerdotes da época diziam, para o que o sacerdócio ensinava para o povo de Deus na época. Porque parece que não está fazendo sentido. Isso eu me lembro muito bem quando o povo de Deus começa a sua travessia, quando eles são tirados do Egito e levados para a terra prometida. Quando acontece isso, que chegam os momentos das dificuldades, quando eles começam a passar dificuldade e começam a olhar para si, eles começam a reclamar com Moisés. Vem cá, mas lá a gente estava numa boa.
Lá não faltava comida, lá não... A gente trabalhava, certo? Trabalhávamos muito, éramos escravos. Mas não tínhamos dificuldade, não precisávamos sair caminhando pelo deserto. Comida, tínhamos. Tínhamos um teto, ou pelo menos esperávamos ter um teto para dormir, né? Aqui a gente está no deserto, está faltando as coisas, e foi bem, principalmente quando Moisés teve que deixá-los, ou seja, quando a orientação da palavra, quando você perde o foco da palavra, e naquele instante, naquele momento, naquele contexto, Moisés significava a palavra, a orientação, aquele que apontava a palavra, a direção, aquele que trazia palavra e conselho de Deus para o povo, para a igreja, vamos dizer assim. E quando Moisés precisa se ausentar por um instante para receber as tábuas da lei, quando eles voltam, o que Moisés constata? Eles fizeram um ídolo, né, com ouro, fizeram um bezerro de ouro, né, e começaram a falar para Moisés, olha lá para você ver, ó, lá a gente não tinha essa dificuldade, aqui a gente está tendo só dificuldade, porque você falou para a gente que quando a gente sair de lá, Deus ia levar a gente para a terra prometida, e cadê essa terra que não chega? Em outras palavras, o povo aqui, Asaf percebeu que o povo estava se voltando para o estilo de vida desse pessoal aqui, dos arrogantes. Isso estava atraindo o povo, estava sendo mais forte no pêndulo da balança esse estilo de vida do que a palavra de Deus. Eles estavam amando mais isso do que amando a Deus. Por isso da afirmação dele, o seu povo se volta para eles e tem por fonte, ou seja, por desejo, de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabes, Deus? Ou seja, eles ainda chegam à reflexão de que Deus não está vendo isso aí. Deus não está nem aí. A constatação que eles chegam é que, por causa disso, Deus não está preocupado de como a gente vive a nossa vida moral. Não tem problema. Você pode viver sua vida moralmente do jeito que você quiser. Você pode viver para você, para se deixar ser seduzido por aquilo que te atrai, ceder a essas seduções, ceder a todas essas atrações, e Deus parece não estar se preocupando muito com isso, então parece que isso é o caminho certo. Por isso da afirmação deles, é uma pergunta, verso 11, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? A pergunta no original leva a entender que parece que Deus não está muito preocupado com isso. Ou seja, a vida deles, em comparação à vida do pessoal aqui que serve a Deus, parece que a vida deles é mais interessante, eles não passam a dificuldade que a gente passa, Deus não se preocupa muito com isso, porque Deus não pune eles, né? Essa constatação de Asaf, ele afirmando que invejava isso, é porque ele não passava dificuldades e Deus não vinha trazer justiça. Ou seja, o que Asaf estava pedindo de fato? Senhor, seja justo com esse pessoal aí, mas seja também justo comigo. Olha para mim, olha para o meu tempo de vida te servindo. E eu preciso ter um benefício disso aí. Parece que está tendo só dificuldade e canseira. Verso 12. Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. De fato, ele ainda chega em mais conclusões e conclusões e conclusões, que levam a entender que esses ímpios aqui ainda estão aumentando as riquezas. Eles não passam dificuldade. Eles estão sempre se dando bem. A conta bancária deles está só aumentando. Enquanto nesse momento a conta bancária de muita gente chegou no vermelho, está no vermelho, tem muita gente que vai ficar muito tempo no vermelho. Os ímpios aqui, trazendo para os nossos dias, tem gente que a conta bancária só está aumentando. Só está aumentando. Só está aumentando. Não tem dificuldade. Eles estão aumentando suas posses, suas riquezas. Não tem problema em aumentar as riquezas e aumentar as posses. Mas Asaf está fazendo essa comparação aqui. Olha, esse pessoal aqui que não está nem aí para você, que vive de ceder às tentações e de alimentar e de praticar o que atrai os olhos dele, pelo que eles são atraídos, eles estão só se dando bem e inclusive estão aumentando as riquezas.
Em outras palavras, é como se ele falasse assim, Senhor, e a gente? Não está precisando ele dizer isso aqui, mas é como se o coração dele estivesse mostrando. Aqui, Salmo de Asaf é como se ele estivesse fazendo uma radiografia. É como se ele estivesse fazendo... Como que é o nome daquele exame que leva uma câmera? Laparoscopia, que leva uma câmera... É isso? Endoscopia. Quando faz uma cirurgia, que vai uma câmera primeiro para mostrar. É como se ele estivesse mostrando o que está se passando no coração dele. E ele está expondo o coração dele para Deus. Senhor, aqui, meu coração é esse aqui. Eu estou vendo isso aqui, estou constatando isso aqui. E estou vendo que esse pessoal aqui que não está nem aí para o Senhor, está se dando bem. E eu estou me dando mal. Né? E ele ainda chega a uma conclusão perigosa. A conclusão mais honesta. A conclusão que ele chega é perigosa, porém honesta, porque ele reconhece. Verso 13. Com efeito, inutilmente conservei o puro coração e lavei as mãos na inocência. Inutilmente ele constatou que servir a Deus não valeu a pena. Conservar o coração puro não valeu a pena. Ela é perigosa, mas real. Ele está se expondo aqui, ele está se desnudando. O coração dele está tirando todas as camadas do seu coração e mostrando o que está por trás dessas intenções. Amém, meus irmãos? Verso 14. Aliás, continuação do verso 13. E lavei as mãos, com efeito, inutilmente conservei o coração puro e lavei as mãos na inocência. 14. Aqui olha o que acontece com ele. Pois de contínuo sou afligido e de cada manhã castigado. Ele não afirma aqui, mas com certeza ele tinha um problema sério. Não sei, não sabemos afirmar se é uma enfermidade, mas ele fala aqui que é muito afligido e a cada manhã ele é castigado. Gente, agora você soma isso a muitos anos de vida, muitos anos você servindo a Deus. Ele chega a essa conclusão, né? Verso 15, se eu pensar em falar tais palavras, quer dizer, isso tudo que ele chegou à conclusão, ele começa a falar agora. Verso 15, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Se eu trouxer isso a público, isso que eu estou pensando, que está se passando no meu coração. Se eu trouxer isso a público, eu faço um monte de gente de Israel se perverter também. Buscar esse outro caminho, o caminho das facilidades, o caminho onde a gente só acumula riqueza, o caminho onde o povo só se dá bem, o caminho onde você não precisa estar aí para a sua vida moral, você não precisa estar nem aí para Deus, porque tudo vai dar bem. Deus aqui, filosoficamente, isso é classificado como deísmo. Ou seja, Deus está inserido na minha história, Deus está inserido, mas Ele não está envolvido de fato com a minha vida. Então é uma categoria filosófica deísta. Deus existe? Sim. Sei que Ele existe? Sim. Mas eu vivo a minha vida aqui, e Deus está aqui, Ele não interfere na minha vida. Ele não participa da minha vida. Pode participar? Pode. Mas eu vou viver na minha vida aqui, do jeito que eu quiser, do jeito que está bom para mim. E Deus, eu não convido Deus também para participar. Então, ele diz aqui no verso 15 que se ele pensar em falar o que ele está pensando, ele faz com que vários filhos de Israel se pervertam também por esse mau caminho. Por isso da afirmação dele no verso 15. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ou seja, eu pensando nisso tudo, chegando a essa constatação toda, nesse divã de Deus, né? É como se ele estivesse num divã aqui de Deus, e Deus é o seu terapeuta, e ele está ali se consultando com Deus, abrindo o seu coração e a sua mente para Deus. Ele chega a essa conclusão que isso que ele está pensando é difícil, é uma tarefa pesada, ele não consegue compreender. Está vendo quantas conclusões ele chegou? E para no final ele chegar e ainda falar para a gente, olha, eu estou falando, mas eu não compreendo isso. Em outras palavras, ele está querendo entender por quê. É um questionamento até aqui. Por que
que os perversos estão se dando bem e por que ele e o povo de Deus, que serve a Deus, que ama a Deus, que é orientado pela palavra de Deus, que só pensa em obedecer, tem se dado mal na vida, tem sido afligido por doenças, tem sido afligido por dificuldades financeiras, tem sido afligido por N dificuldades, tem dificuldade na família, tem problemas dentro da família, tem problema de relacionamentos dentro da família, mas os perversos não, parece que está tudo bem, está tudo legal com eles, está tudo certo. E aí, no verso 17, ele chega à conclusão, vamos dizer assim, que é a conclusão máxima, que ele, olha, eu tentei compreender isso, não consegui. Verso 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei. Talvez a palavra que você deva marcar desse Salmo 73 como a principal palavra, e é essa aí, atinei. Né? Eu atinei com o fim deles. Né? Foi a constatação que ele chegou aqui. Que ele tentou pensar, achou difícil essa tarefa de tentar entender, compreender isso, até que, guarda essa expressão aí, até que a nossa vida, para ela mudar, ou quando a gente está passando por um processo de mudança, esse processo de mudança ele começa no até que. Então a nossa vida ela precisa de um até que. E o até que dele foi que ele se atinou quando ele entrou no santuário. Mas ele já não entrava no santuário? Ele já não era um levita? Ele já fazia isso continuamente. Então não é um simplesmente vir à igreja. Não é um simplesmente fazer as tarefas que precisam ser feitas todo dia, que já estou fazendo. Como ele era um levita, ele já fazia as tarefas, ele ia no santuário, ele visitava o santuário, ele tinha tarefas no santuário, ele tinha missões no santuário, todo dia. E tinha dificuldade, e tinha canseira todo dia, mas ele não deixava de fazer essas tarefas. Mas aqui ele afirma que ele se atinou para o fim desses perversos quando ele pisou, quando ele entrou, quando ele adentrou no santuário de Deus. Quando de fato a luz iluminou a mente e o coração dele. Quando ele olhou para o Senhor. Aqui até então o pêndulo que mais atraía ele, e que ele invejava, e que ele revela isso, e que ele honestamente diz isso, que ele sentia inveja das pessoas que prosperavam, que não estavam nem aí para Deus. Honestamente ele reconhece aqui agora que ele atinou para o fim deles quando ele pisou, quando ele entrou no santuário. Quando a luz iluminou o coração dele, iluminou a mente dele. Quando ele agora passou a olhar para o Senhor, de fato. E não olhar para essas consequências, para essas ambiguidades que estão contidas na vida dos homens, na vida das mulheres aqui na terra. E aí, verso 18. Tu, os certamente, ou seja, está falando para Deus agora, tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Asaf chega a uma conclusão aqui, que às vezes, quando a gente compara a nossa vida com esse outro grupo de pessoas que ele menciona aqui, que são os arrogantes, são os perversos, são as pessoas que não estão nem aí para Deus, ele chega a essa conclusão quando ele olha para Deus, que o Senhor os coloca em lugares escorregadios. Então, irmãos, parece que Deus não está percebendo essas coisas, mas está. Quando você chegar para o Senhor e constatar essas coisas do seu coração, estou trazendo essa palavra essa noite, porque eu não sei se você já chegou a pensar isso. Eu já. E agora, depois da pandemia, mais ainda. Compartilhei com a minha esposa isso do que eu venho pensando. Parece que tem gente que sempre se dá bem. E o problema não é se dar bem, não é fazer bons negócios, não é isso. O problema é essa comparação que a gente faz.
Porque se pessoas que não servem a Deus estão se dando bem, no nosso coração, a gente entende que a gente, por servir a Deus, temos que nos dar bem também. Temos que aumentar as nossas riquezas, temos que não passar por dificuldades, temos que não ter a mente afligida por problemas emocionais. Então a gente entende, o nosso coração comunica isso para o nosso ser, que quando a gente faz essa comparação, quando a gente vive nessa comparação, a gente se acha que por servir a Deus não devíamos passar essas dificuldades. É ou não é? De vez em quando a gente não pensa assim, não? Senhor, mas eu te sirvo há tanto tempo. Nasci na igreja, estou te servindo desde o ano tal. Me batizei, fui batizado às águas, né? Me converti, aceitei o Senhor. Desde então tenho vivido a minha vida íntegra, eu venho tentado viver a minha vida com integridade. E olha aí, que resultado eu tive disso. Em outras palavras, a gente está vendo Deus aqui como um investimento, que a gente tinha que obter retorno já desse investimento. A gente passou a vida toda investindo em obedecer, em ser um crente fiel, em ser um bom discípulo, em ser inserido no meio, no dia a dia da igreja, ou seja, não ser só aquele que vem e ouve a palavra, mas ser aquele que participa ministerialmente das atividades diárias da igreja. E parece que com isso a gente pensa que a gente deveríamos ter algum crédito com Deus. Porque ele aqui fala e afirma essas questões do verso 18 e 19, né? Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Verso 19, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Chega num momento da vida, não sei se vocês conhecem esse tipo de gente que vive a vida, conforme esse grupo aqui que ele começa falando, os arrogantes, os soberbos, que quando chega um momento, quando ele percebe que está chegando a morte para ele passa a ser um terror. A morte para ele traz pavor, não traz paz, como traz para os filhos de Deus. A morte traz susto, traz terror. Ele quer fugir, mas ele chega num limiar da vida dele que a morte vai chegar e ele percebe que ela está chegando e isso para ele passa a ser um pavor, passa a ser um terror. E é essa afirmação que Asaf chega. Olha, quando eles se encontrarem com o Senhor de fato, forem iluminados para se perceber, isso para eles vai trazer tristeza, vai trazer terror, eles vão ser assolados. Vocês lembram lá da parábola do rico e do Lázaro? Olha, o Lázaro, quando o rico constata que ele está ali sofrendo e padecendo, ainda pede, fala para ele pelo menos molhar a minha boca aqui com água. E ele chega a essa conclusão e o Senhor fala para ele, olha, Lázaro viveu a vida toda sofrendo. Agora ele está aqui no seio de Abraão. Isso serve para nós, para a gente entender que não é em vão obedecer. E às vezes a recompensa não é aqui. Como de fato, se você servir muito a Deus e esperar que a recompensa seja aqui, você não está servindo a Deus como tem que ser. Você está tratando Deus como um investimento, algo que você deposita algum valor, atribui-se algum valor, algum tempo de trabalho, e depois você quer fazer um saque disso. Depois você quer ter um retorno. É uma barganha. Muito bem. É uma barganha. Você está barganhando com Deus. Você não está servindo a Deus. Mas Asaf chega a essa conclusão que quando essas pessoas aqui, esse grupo se encontrar com Deus, eles vão ver, eles vão sentir pavor e terror disso. Verso 20. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Ele traz uma comparação aqui de um sonho mesmo. Quando você tem um sonho, tem um pesadelo e subitamente você acorda, você toma aquele susto, o susto que eles vão tomar é semelhante a isso, quando você está sonhando e
Parece, já viu quando você está sonhando, parece que você está caindo? Já viu quando você está tendo um pesadelo, algo que está te incomodando, parece que você está tendo uma queda, né? E aí você toma aquele susto assim, aí você pensa, isso é um sonho. O susto que eles vão tomar vai ser semelhante a isso aqui. Vai ser semelhante a um sonho de quem se sonha. Ou seja, verso 20, como ao sonho, quando se acorda assim, ó Senhor, ao despertardes, desprezará a imagem deles. Ou seja, Deus vai desprezar eles. Verso 21, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Eu queria que vocês gravassem essas 3 expressões aqui que falam. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Essas são 2 expressões. E essa outra aqui, era como um irracional a sua presença. Irracional é a outra. Guarda essas 3 expressões aí. Porque quando ele afirma isso, quando o coração se me amargou e quando as entranhas se me comoveram, ou seja, é alguém que se deixou levar por esses pensamentos. É você chegar à conclusão que, de fato, moralmente não vale a pena servir a Deus, não vale a pena conservar puro o coração e as mãos limpas, ou seja, você não ter praticado obras más. Quando ele fala isso, conservar as mãos limpas e guardar puro o coração, ele está falando de você pensar o mal e também praticar o mal. Conservar as mãos limpas da iniquidade é você não praticar o mal. É você não se deixar levar pelo mal e responder o mal com o mal. Ou seja, não é só você guardar o seu pensamento, deixar estanque o seu pensamento, deixar o seu pensamento, o seu coração não ser atingido por isso. Mas também você não, além de não deixar o seu coração, também guardar as mãos limpas da iniquidade. E ele está dizendo aqui que ele chegou a um momento, no verso 21, que o coração dele se amargou, o coração dele se fechou. O coração dele se resultou porque ele se deixou levar por esses pensamentos. Ele se deixou levar por essas conclusões que ele teve. Essas conclusões de que não vale a pena servir a Deus. Olha aí, quem não está servindo a Deus, quem não está nem aí para Deus, está se dando bem, e eu estou só aqui sendo afligido todo dia de manhã e sendo castigado, conforme ele mesmo afirmou. Né? E o verso 22, ele afirma que o que resultou isso foi ele estar embrutecido e ignorante. E ele está também, verso 22, e eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Quando ele fala, esse é um embrutecido, ignorante e irracional, é como se fosse algo impenetrável. A percepção dele estava impenetrável. Nada poderia penetrar a mente, o coração dele, para ele chegar a essa conclusão. Por isso que ele fala, olha, o que me fez levar a pensar essas coisas todas foi porque eu estava embrutecido, ignorante, e estava parecendo como se fosse um irracional. E é como se fosse um animal. A imagem aqui é como se fosse um animal que vive respondendo e atendendo os seus desejos, que só faz o que ele quer, que só faz o que ele gosta, que só faz o que ele dá prazer. Então, em outras palavras, era como se ele não fosse um homem que consegue controlar os seus desejos, que consegue controlar o seu coração, que consegue controlar o seu pensamento. Ele era como se fosse aquele que respondia a tudo que os olhos dele detectavam, tudo que atraía o seu olhar. Ele respondia, ele se deixava levar. E o que resultou ele fazer isso, só um momentinho, Sara, foi por ele estar nesse estado bruto, estado impenetrável. Sim, Sara? Está na sua tradução? Agiu com insensatez. Na tradução da Sara, embrutecido e insensato. Verso 23. Todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho,
depois me recebes na glória. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, eu pensei essas coisas, Senhor, foi porque eu estava nesse estado. Todavia, entretanto, contanto, portanto, o Senhor está sempre comigo. Ou seja, o contrário do que eu estava, agora eu percebo que o Senhor está sempre comigo. O Senhor me segura pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, ou seja, eu tenho palavra do Senhor, eu tenho direcionamento, eu sei que o Senhor tem propósito para mim, o Senhor me dá direção e o Senhor ainda me empurra, me estimula a ir em direção a esse propósito. Eu tenho com quem contar. Apesar de estar passando todas essas dificuldades, irmãos, ele chega a essa conclusão, que ele tem com quem contar. Às vezes você não tem ninguém humanamente falando para contar, mas você pode contar com o Senhor porque Ele te segura pela mão direita, pela tua mão direita e te guia pelo caminho. Ele te dá conselho, igual ele fala aqui, segura pela mão e me guias, ou seja, me orienta com teu conselho. Temos bússola, temos norte, temos direção. Não estamos aqui vivendo, sofrendo, passando por essas dificuldades, mas sem propósito. Parece que Deus não está com a gente. Deus está com a gente, sim. Deus está nos orientando ainda. A gente não pode chegar nesse estado que ele chegou aqui de embrutecido, irracional. Porque aí o que ele chega como conclusão é que nem a palavra parece que estava penetrando para trazer luz e clareza a ele, para trazer de volta a sensatez, porque ele estava insensato. Verso 24, tu me guias com o teu conselho, depois me recebe na glória. Verso 25, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu compraza na terra. Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto de Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar os seus feitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual foi a palavra que eu falei que a gente tinha que guardar? A palavra mais importante desse salmos todos, desse salmo inteiro aí? Até que e atinei, né? Essa mesma expressão, até que atinei. Você sabe essa percepção? Você sabe, vamos dar um exemplo bíblico? Atinou. Você lembra do filho pródigo? Pediu ao pai sua herança, me dá minha herança aí. A gente sabe o que isso significa para um contexto hebreu, do povo hebreu. Um filho pedir a herança para o pai vivo, ele desejar que o pai está morto. Foi viver a sua vida conforme esse grupo de pessoas que Asaf está falando aqui. Gente que vive para si, gente que vive para atender seus desejos, para, se deixar levar pelo que ele está sendo atraído. Só que ele chegou a uma conclusão lá. Gastou todo o dinheiro, toda a riqueza que o pai tinha dado. O pai ainda não questionou. Toma a sua parte da minha herança. Aí quando ele estava lá no limiar da vida e da morte, e tem um momento da nossa vida que a gente chega, que a gente atina. Por isso que eu falei, até que a gente atina, a gente percebe, a luz parece que ilumina, parece que a palavra ilumina as nossas intenções, ilumina o nosso coração, e ilumina mesmo, meus irmãos. Então, aquele irmão mais novo, ele atinou, e a expressão usada lá no Evangelho é que ele caiu em si. Atinou ou caiu em si é a mesma coisa. Você perceber o que se passa no seu coração. E algo que eu acho importantíssimo para nós nesse texto, nesses salmos, é que Asaf era um cara que trabalhava muito, tinha atividades no templo. Todo dia ele estava no templo. E ele fala, toda manhã dificuldade, dor, sou afligido, passo por dores, mas ele estava lá, todo dia. Sabe o que isso me ensina, que eu trago como lição e compartilho com os irmãos? A grande lição que eu aprendo com Asaf é ele não desistir da comunhão. Ele não desistir de estar
com os irmãos. Ele não desistir de estar aonde ele tem orientação, onde ele tem palavra. É ele não desistir, e apesar de qualquer dificuldade que ele passe na vida, ele não desistir de estar sempre procurando o lugar aonde ele tem palavra, aonde ele tem orientação, não de homens, não de pastores, mas orientação de Deus mesmo, onde ele é alimentado, onde ele é orientado, onde ele percebe que Deus está sempre segurando na mão direita dele, onde ele percebe que para onde ele vai, ele tem conselho. Então, a grande lição que eu tiro desse texto é que, apesar da agenda dele ser cheia, de estar tendo as atividades dele como levita, da tribo de Levi, ele não desistiu. Mas ele chegou à conclusão que quase desistiu, mas não desistiu. Quase se desviou, mas não desviou. E traz essa ultrassonografia do seu coração. Traz essa radiografia do que está lá por dentro, de que está mostrando lá as intenções, as verdadeiras intenções do coração dele. E esse cara aqui, irmãos, é um cara crente, tá? Um cara crente. É esse tipo de gente aqui que a gente tem que tentar se parecer. Pessoas que é transparente, que é honesta consigo mesmo. Olha, eu penso essas coisas. Olha, eu penso. Igual eu disse aqui, olha, principalmente na pandemia, parece que quando a gente é afligido de um lado ou de outro, a gente começa a pensar essas coisas. Eu acho que eu não sou o único aqui que pensa essas coisas. Pelo menos eu acho que não, é uma constatação minha. Isso. Eu acho que eu não sou o único que pensa essas coisas. De que, Senhor, eu deveria ter um crédito, estou servindo ao Senhor, né? E estou aí lidando na dificuldade, com luta, e parece que cada dia que passa é mais luta. E aí? Eu não tenho nada, nenhum bônus, nenhuma premiação. Só que isso também, irmãos, isso não é servir a Deus. Isso é servir a gente mesmo. E tratar Deus como barganha. Tratar o nosso servir a Deus como barganha. Deus sempre tem algo em troca para nos dar. Você só faz esperando receber algo em troca de Deus. E quem só faz esperando receber algo em troca de Deus é alguém também que só faz algo para o próximo esperando receber algo em troca. É nítido isso. Se a gente serve a Deus esperando receber sempre algo dele, nessa vida, Paulo fala isso, se a gente serve a Deus esperando receber algo dele nessa vida já, a gente é tolo. Que às vezes a gente pode, Paulo chega à conclusão que às vezes a gente pode passar a vida aqui não recebendo nada de Deus. E o que Deus falou para a tribo de Levi quando fez as divisões da tribo lá? Quando fez as divisões da terra, vocês lembram? Mas é que como? Herança, exatamente. A tribo de Levi é a única que não ia ter terra. Eles não iam ter terra. Deus falou, não, porque a herança de vocês sou eu mesmo. Em outras palavras, irmãos, nós, como Israel de Deus, a nossa herança de Deus que Ele tem para nós é Ele mesmo. A gente não precisa esperar. A exortação está aqui desse texto. E que Asaf chega a essa conclusão. Ele atinou. Que ele não precisa esperar receber algo de Deus aqui nessa vida. Que o prêmio, a glória, está em ele ser recebido por Deus. Quando ele passar dessa dimensão para outra. Quando ele passar da vida para a morte. E ele percebe isso. Ou seja, ele percebe isso como? Não desistindo de estar na comunhão. Não desistindo de estar, no contexto dele ali, no templo. Quando ele entrou no santuário, ele atinou. Quando ele entrou no santuário, ele percebeu o fim deles e percebeu tamanha desgraça que tinha perpetrado seu pensamento, seu coração. E que ele se deixou levar por isso. E a conclusão que ele chega é justamente essa. A herança que a tribo de Levi tinha, que era somente o Senhor. Verso 25, ele já começa a fazer essas afirmações.
Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Eu não tenho ninguém no céu a não ser o Senhor, e não tenho prazer em ninguém, em figura humana nenhuma, em nada nessa terra que não seja o Senhor também. No céu, quanto na terra, o meu prazer está no Senhor. Sim. Exatamente. A Sara diz que nos estudos nossos de Apocalipse, né, teve essas conclusões. A igreja chegou a essa conclusão. As igrejas lá do Apocalipse chegaram a essas conclusões. E Tiago fala que o nosso sofrimento aqui ele é breve. Você lembra se é Tiago ou se é Pedro que afirma isso? Ele é passageiro. Olha, meus irmãos, o sofrimento pode durar a vida toda. Não lembro se é Pedro ou Tiago, ele afirma isso, que mesmo ele durando a vida toda, ele é passageiro. Porque a gente, quando entrar... Oi? Exatamente. Cristo passou por isso tudo. E aí ele ainda chega a uma conclusão aqui no verso 26, continuando, é como se ele tivesse percebido, aquela aliança que o Senhor fez conosco, com a tribo de Levi, eu me lembrei dela. Eu tinha me esquecido dela, né? Que a minha herança era somente o Senhor, verso 26, ainda que minha carne e o meu coração se desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ufa, ele se lembrou, ele percebeu, ele quase se desviou, mas ele voltou os olhos para a direção certa, voltou o coração para a direção certa, né? E ele conclui que os que se afastam de ti são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto de Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Glória a Deus, poder fechar a Bíblia. Amém? Que a gente tire boas conclusões. Que nós, você que nos acompanha pela internet ou que ainda vai ver, ouvir, que a gente possa chegar nessas conclusões, de fato, que vale a pena. Por mais que a gente esteja passando dificuldades e qualquer tipo de dificuldade, e se você já está passando por essas dificuldades, e talvez essa é uma palavra que seja bom a gente sempre se lembrar dela e sempre a igreja ser ensinada com ela nos momentos de dificuldade. Geral, né? Eu comecei dizendo que a gente está passando essas dificuldades todas, emocionais, financeiras, de saúde, porque é um resultante da pandemia global. Então, a igreja também passa pelas mesmas dificuldades. Mas eu já vi gente falando que, por servirem a Deus, não deveriam passar essas dificuldades. O Asaf não chega a essa conclusão. A conclusão que ele chega é o contrário. E a Escritura toda reforça isso, essa conclusão que Asaf chegou. Amém? Vamos ficar em pé para orar? Se você puder ficar de pé, vamos ficar em pé. A gente ora, a gente está encerrando.